Ser mães tem suas dificuldades em qualquer lugar do planeta, né? Mas em alguns lugares tem mais, em outros lugares tem um pouquinho menos. A questão é que as culturas influenciam sim também nesse maternar. Olá, eu sou Natália Sanches, você está no podcast Entre Mães. Eu sou mãe da Luna, educadora parental, e hoje a gente vai conversar um pouquinho como é ser mãe em outra cultura, diferente da sua nativa. E para esse bate-papo, eu trouxe uma convidada muito especial, gente. Eu vou ter que falar aqui, porque ela é minha amiga de muitos anos. Nós somos amigas de infância. E a amizade vai mudando com o tempo, principalmente depois que ela foi morar na Alemanha, mas permanece a mesma. É aquela amizade que, quando você reencontra, você sente que nada mudou e ela permanece. Eu vou pedir para que ela apresente um pouquinho, fale um pouquinho dela para vocês. Má, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter batido as agendas, né? É, nossa, quando a gente tá aqui é difícil. Mas conta um pouquinho, fala um pouquinho de você, da sua história, né? Quando você foi para a Alemanha, para o pessoal te Uhum, conhecer. uhum. É, Marcela, a gente se conhece já há um pouquinho de tempo, a gente estudou juntas, né? E eu fui para a Alemanha há 15 anos atrás, já faz um tempo já. É, 15 anos. E fui para ficar só um ano lá, queria ter uma experiência internacional. Fui como au pair, cuidar de crianças, isso também foi bem legal, assim. Viver em outras famílias, né? Eu vivi em duas famílias que foram muito boas, assim, para o meu processo na Alemanha, me ajudaram bastante. E aí acabei ficando, depois de um ano, acabei ficando lá. Estudei pedagogia e, e aí nesse meio tempo conheci meu marido, a gente casou e teve agora uma filha também, que está com 5 meses e meio, e a gente está passando um tempinho no Brasil. Vai, você começou contando, né, que você foi para cuidar de crianças, trabalhar como au pair. Eu sei que assim, a visão enquanto você não é mãe é um pouco diferente, né? Mas você sentia essa diferença assim muito forte cultural de como a gente se relaciona com crianças aqui no Brasil e como eles na Alemanha se relacionam com as crianças? Sim. Sim, eu vi isso logo que eu cheguei lá, assim, sendo au pair. Claro que, assim, não quero generalizar, né? É difícil falar assim, ai, Sim. Alemanha num todo. Foram, assim, nas cidades que eu morei, nas famílias que eu fiquei, mas, assim, tanto uma quanto a outra, a diferença maior que eu vi, assim, no começo foi a rotina mesmo, assim, das famílias lá. Eu acho que lá tinha uma rotina um pouco mais regrada do que eu conhecia daqui. Lá eles tinham alguns horários, assim, para algumas coisas que aqui, tipo, por exemplo, o horário de dormir lá era bem não sagrado, mas assim, eles focavam bastante, assim, a criança tem que dormir tantas horas, e aí a gente tinha um ritual de fazer a criança dormir, por exemplo, que eu não conhecia, pelo menos, tudo bem que eu não tive também tanta experiência, assim, com criança no Brasil antes disso, mas eu não conhecia daqui. Mas a gente lembra um pouco da nossa história, né? É, da nossa infância e tal. Uhum. Como que era. Mas assim, as principais diferenças que você nota é mais essas questões de rotina, ou de repente na tratativa também, com a criança tem diferença, né? Porque ainda Uhum, continua lá. uhum. Eu acho que tem um pouco, sim, tem um pouco. Eu acho que mais na rotina, isso foi uma coisa assim que eu lembro de pensar, nossa, é tudo relativamente regrado. No Brasil era mais, faz o que quer. Não faz o que quer, né? Também tem uma rotina aqui. Mas foi assim um pouco diferente. E no comportamento, das pessoas assim com as crianças. Talvez tenha um pouco, talvez eu tô vendo isso um pouco mais agora, assim, eu percebo que, Uhum. por exemplo, aqui no Brasil o pessoal chega e quer pegar, sabe? Ai, que pezinho bonitinho e não sei o quê, e lá o pessoal é um pouco mais afastado, assim, é tipo, é seu filho e eu só vou encostar nele, ou, claro, né, falar com ele, ok, mas encostar nele se você deixar, assim, se você dá um espaço. Sim, e é até assim, eu não tinha muito essa visão.
antes de estudar, né? Mas eu percebo assim hoje, nós latinos, né, no geral, não só Brasil, a gente tem muito essa coisa do contato, né, de pegar disso e Uhum, daquilo, mas eu nunca olhei isso como uma invasão, né, como um desrespeito ao corpo do outro, porque a gente tem, eu percebo assim aqui, a gente tem muito a visão de que a criança é de todo mundo, assim, no sentido, ninguém chega pra você e vai te cumprimentar e aperta sua bochecha, né? Pega no seu pé, bagunça seu cabelo. Ninguém faz isso com outro adulto, mas acha que pode fazer o que quiser com o corpo da é, criança, que pode beijar sem ela querer, pegar sem, né, sem autorização dos pais, enquanto ela ainda não tem, né, uhum, esse vocabulário para dizer que não quer, mas mesmo depois que ela tem, ainda continua fazendo, vou beijar sem você querer, vou abraçar, uhum, vou uhum, pegar, vou, né, uhum, que é um uhum, desrespeito. Na minha visão hoje, uhum, né, a gente uhum, pode entender assim como, né, uma coisa mais acalorada, tô demonstrando afeto, que é até assim uma visão, né, e aí você pode falar melhor, que os europeus são mais afastados, não são tão afetivos enquanto a gente, mas nessa questão em particular eu acho que é um respeito muito grande uhum, pela, uhum. né, pela vida do outro, pelo corpo do outro. Não, eu acho que isso tem, assim, pelo menos costumo dizer assim, na minha bolha, né, onde eu vivo. É, eu acho que tem sim, não só com crianças, mas num geral mesmo. É uma coisa mais de respeito mesmo, sei lá. Não vou ouvir uma música muito alta porque é, o outro pode se incomodar com isso, sabe? É o meu espaço, assim. Eu vi isso. Eu tô percebendo isso agora, na verdade, assim, estando aqui no Brasil, porque lá eu achei mesmo que as pessoas estavam um pouco, que elas são um pouco mais assim afastadas, não fica muito em cima. E aqui, não sei onde eu estava, não sei se já foi logo no aeroporto ou quando a gente chegou, já, ai, que pezinho bonitinho. Eu fiquei, meu Deus, não pega. Não Deu quero, uma, deu vai, uma nem te assustada, assim, conheço. não tava preparada, né, para essa. Agora eu já fico mais esperta, assim, mas é. Aham. E é até difícil, né? A gente não tem. A gente se sente mal por colocar limite no outro quando o outro invade, né? O corpo do nosso filho. Então, eu não sei você, mas eu tinha muita dificuldade no começo de falar assim: olha, não, não quero Uhum, que uhum, pega, não quero que faz assim, não quero que beija, que aperta a bochecha, não uhum, quero. uhum, Não acho isso legal. Eu ainda tenho a uhum, dificuldade. Claro que tem coisas que fogem um pouco que eu falo, opa, não, ela já disse uhum, não, ela não quer, mas numa regra geral, eu ainda sinto esse desconforto em colocar esse limite no uhum, outro. Eu não uhum, sei como que é isso pra vocês lá. uhum, uhum. Bom, lá, assim, você pode falar na cara. Não, tá muito, não vai fazer isso, que eu acho que o pessoal aceita um pouco mais, assim. Eu acho que lá você tem essa coisa assim, tipo, eu falei que eu não quero um copo de água, eles não vão te oferecer de novo, sabe? Porque você já falou que não quer, e se você quiser, você vai pedir. O que eu acho muito mais prático e mais simples. E aqui a gente tá aqui assim, e aí o pessoal, não bebe, não, toma mais um pouquinho. Eu falei, "Mãe, não, não quero." E aí eu acho que com a criança, assim, é a mesma coisa, assim, acho que se eu chegar e falar, não, ela não vai comer isso, ou não, depois você pega porque agora ela tá dormindo, sei lá, aí é super tranquilo, assim. E aqui eu também, às vezes, tenho um receio, não receio, né? Eu acho que eu consigo falar, mas dá pra perceber, assim, que é diferente, que algumas pessoas. Ah, não sei, né? Você tem um pouco medo, não as pessoas em si, mas tem um pouco medo de chatear as pessoas, ainda mais no Sim. nosso caso, a gente tá aqui, sei lá, no máximo 4 semanas, então eu quero ver minha família, eu quero que eles tenham contato com ela, eu quero criar essa relação de família, e daí fica um pouco mais difícil, né? E até mais difícil porque a gente pensa, ai, são só 4 semanas, E né? E tá depois vai tudo acabar. bem. E às vezes não, não tá tudo bem. Mas às vezes é um momento que, sei lá, ela É, tá dormindo, não vai pegar ela agora, ué. é. Mas você falou uma coisa que eu achei bem interessante também, que eu queria pegar esse gancho, de que lá, por exemplo, ai, né, não vou colocar a música alta porque ela pode estar incomodando o outro, isso e aquilo. E é que a gente não tem esse hábito, esse costume, e a gente até, assim, quer que as crianças que têm que se dobrar ao que a gente acha que tem que acontecer. Então, por exemplo, assim,
Ah, eu vou num lugar que tá todo mundo estourando bexiga, fazendo barulho, a criança se incomoda, mas eu acho que ela tem que ficar ali e se acostumar com isso, e não que as pessoas têm que respeitar aquela criança Uhum, que tá se uhum, incomodando, né? uhum. E isso não vai só para crianças, mas vai, Sim, né, para tudo, assim, num geral. A própria praia é um exemplo disso. é, é. E Eu na verdade tenho assim, não duas, mas assim, eu penso, tá, se eu sei que é um lugar que vai ser barulhento, que vai ser, talvez desconfortável para ela, né, porque tá tudo muito sensível ainda no começo, então eu prefiro evitar, uhum, ou tomar alguns cuidados que eu sei que sei lá, vão ser bom para elas. Por exemplo, né, vou falar assim um exemplo, a gente teve carnaval lá, é um pouco diferente daqui, mas eu estava na casa, de algumas pessoas e a gente acabou saindo ali para uma festa de rua. E eu sabia que ia ser bastante barulho e tal, e que ela é muito pequena ainda, não está acostumada com isso, então eu pensei: "Bom, eu vou me preparar para se tiver muito, eu vou sair desse lugar e vou ir para um lugar um pouco mais afastado e vou, sei lá, levar algumas coisas". Então eu levei aquele, não sei se vocês conhecem o abafador. aquele abafador. Aí fiquei assim, tipo, num lugar um pouco mais afastado, e aí chegou uma hora que eu falei: "Não, tá muito aqui, agora eu vou embora". Então a gente conseguiu aproveitar um pouquinho, mas depois eu saí do lugar. Eh, Se eu tô, por exemplo, na casa de algumas pessoas aqui, por exemplo, no Brasil, eu percebo muito isso, que tem muito uso de telas, né, assim, Uhum. televisão principalmente, fica sempre muito ligada, e e muito alto, assim, né. Eu penso: E a "Gente, gente tem que falar gritando. às vezes ninguém nem tá assistindo, a televisão tá lá ligada". Aí eu tento assim: "Ah, dá pra dar uma abaixadinha? Vamos abaixar um pouquinho? A gente tá aqui conversando, né", ou tipo: "Ai, pode abaixar um pouquinho que agora acho que ela vai dormir", sei lá, eu tento, falar, assim, um pouco desse jeito. Mas é, Acho que é, falta um pouquinho da percepção dos dos adultos, outros né? também. Eu vejo assim, principalmente quando a gente fala de crianças, né? Porque aí nesse caso é uma bebê, mas por exemplo, a minha tem 2 e Uhum, ela se incomoda com barulho de estourar bexiga. uhum, E aí tudo bem, assim, não tem aquela visão do adulto de perguntar: "Olha, tá estourando bexiga aqui, mas, alguém tá se uhum, incomodando?", né, pra uhum, gente parar, mijar, enfim, não tem isso, né, a uhum. gente não tem essa visão de: "Ai, tá desconfortável para o É, outro", e aí tá, a minha típica, imagina as crianças atípicas que realmente têm mais sensibilidade com o barulho, no próprio, né, nas festinhas de criança, como elas também não são inclusivas e a gente força as nossas crianças a ter que ficar tirando foto quando elas não querem, aí a gente força as crianças que estão lá, que são atípicas, a ouvir aquele barulho do uhum, parabéns, das palmas uhum, e assim, uhum. eu não me atento a deixa eu olhar aqui o coletivo, quais É, são essas necessidades para eu tentar mesclar aí para atender a de todo é, mundo. é, é. Não, eu acho que essa, eu converso bastante isso assim com outras pessoas mesmo, nessa, é, sei lá, desse respeito ao próximo no Né. dia a dia. Para mim é meio básico, assim, tá? Se eu tô num lugar que tem outras pessoas, então eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que ver ali quais são os meus limites e se é adequado isso ou não. Eu acho que falta, assim, um pouco de visão. Eu acho que talvez, assim, né, eu digo de novo, não na Alemanha no geral, mas no lugar onde eu moro e com as pessoas que eu frequento e que eu tenho amizade, isso acontece mais do que aqui, assim. Eu acho que o pessoal está um pouco mais atento em ver, assim, o que está acontecendo em volta para dar uma abafada. Mas não em todos os lugares, com certeza. Tipo, isso daí lá também tem exatamente como aqui. Sim, É, acho que é um comportamento meio social até né, da nossa construção de anos, de é. achar que crianças são menos, aí eu vou entrar em várias camadas, né, que mulheres são menos, que não sei o que são É. menos, então tem essas questões. Ou que, por exemplo, assim: "Ai, não entende, ainda não entende". Sim, Pode ser que talvez não entenda, mas ela tá sentindo, né, ela tá ouvindo, sim, sim, ela tá pegando essa energia do sim. lugar. Uhum. Inclusive, né,
o Bessel, ele traz no livro dele, ele tem um livro chamado O Corpo Guarda Marcas, que fala sobre trauma, que o trauma não está aqui no racional, ele está gravado no No corpo. nosso corpo. Uhum, Então, não é porque a criança ainda não é verbal, porque ela não fala, ou de repente não tem ainda vocabulário para externalizar as coisas, que aquilo não está sendo uhum, registrado no corpo uhum. dela. O corpo inteiro É. entende e sente também, né? E até, eu acho que até mais, porque como ela ainda não consegue verbalizar isso, ela vai expandir isso de uma forma corporal ou emocional, então vai chorar bastante, ou, sei lá, ficar muito agitada e etc. Isso daí eu acho que sente muito mais, assim, por isso que eu tomo um pouco de cuidado, nos lugares que eu vou levar, nos barulhos, nos estímulos que tá tendo, assim, que eu acho que uma hora não vai ter como, uma hora você vai ter Sim. que ela vai e é importante isso também, você levar a criança em alguns lugares para ela, sei lá, não ir se acostumando, mas, assim, para saber como que é a vida é essa, a Sim. vida tem esse barulho. Não, e até assim, o que ela gosta ou não, né? Sempre É, muito respeitando. Ah, tá desconfortável aqui, é, então tudo bem, então, é. vamos. Ou de repente gostou, eu achei que É, seria desconfortável e não foi. é. Mas, assim, para um bebê que está conhecendo tudo agora, eu sempre me coloco, assim, no lugar de um bebê que acabou de nascer. Eu acho que ainda bem que a gente não tem essa memória, porque deve ser muito traumático Sim, nascer, que você conhece tudo você vê tudo pela primeira vez. É muito é de é pra mim, assim, é muito louco, nem sei qual a palavra usar. Eh, mas eu fico me colocando, assim, sempre no lugar dela. Nossa, ela tá vendo isso pela primeira vez, tipo, deve ser muita coisa, assim, tipo, ela tá vendo uma mão pela primeira vez, sabe. sim. Ela tá, e aí eu tento me colocar nesse lugar, assim, então eu prefiro ter um pouco menos de estímulo para ela talvez ir conhecendo algumas coisas devagar, e tendo contato com algumas coisas, etcétera, do que, tipo, já jogar logo no meio, assim, de tudo e aí ela ficar perdida. É, Mas uma hora eu sei que isso vai acontecer e tá tudo bem também. é. Mas é que a gente tem também, assim, um pouco aqui, eu não sei se você teve isso lá, se você sentiu isso, mas aqui, principalmente, assim, no meu puerpério, eu me senti muito isolada, Uhum. porque são poucos lugares que É, conseguem, né, receber mãe e é. bebê. A gente fica isolado socialmente, não tem mais aquela cultura de aldeia que as pessoas se Uhum. ajudam e vão lá e se importam. Então você fica ali o tempo inteiro sozinha Sozinha. com um Uhum. bebê e se reconhecendo também, porque a gente É. muda, passa por uma transformação muito grande. E eu tinha muita dificuldade de aceitar isso e eu Uhum. queria ter na minha vida de antes, né? Então eu Uhum. queria participar das coisas, eu tinha essa necessidade de, mas vai estar todo mundo num aniversário, numa festa e não sei o quê. Hum. Eu queria estar lá. E aí, às vezes, eu sinto que eu deixava um pouquinho de lado as necessidades dela para tentar atender as Uhum. minhas, né? Uhum. Que era de estar lá. Que num outro contexto social, e aí você pode falar se lá é assim ou não, mas Uhum. vai, num contexto social mais de aldeia, onde mais pessoas vêm, estão com essa mãe, né, suprindo as necessidades dessa mãe, entendendo ali o processo que ela está vivenciando, talvez eu não sentisse essa necessidade de, Uhum. né, porque aí as minhas também estariam sendo preenchidas. Eu acho que falta um pouco do olhar da sociedade do cuidado com essa mãe, Uhum. né, que é Uhum. muito abandonada, marginalizada, fica muito sozinha nesse Uhum. período. Eu não Uhum. sei como é lá. Uhum. Uhum. Eu posso contar um pouco da minha experiência. Eh, eu senti isso um pouco também, mas eu acho que o puerpério tem um pouco disso mesmo, assim, de você se sentir sozinha. Eu acho que até um certo ponto isso talvez seja um pouco normal, e aí a gente tem que tomar cuidado o quanto isso Sim. vai, afetar na nossa vida. Mas eu, por exemplo, logo já na gravidez, porque assim, eu moro numa cidade e eu mudei pra lá faz uns 3 anos agora, eu acho. 3 anos, 3 ou 4 anos. Então eu não conheço muitas pessoas e é muito difícil, eu acho, na vida adulta fazer novas amizades. É, porque você está trabalhando e É. etcétera. Então, eu comecei a procurar, esse grupo que eu queria ter depois da gestação. Então eu comecei a fazer curso para gestante, eu fui, sei lá, no pilates para gestante, no esporte para gestante, sabe, eu comecei a procurar esse Netzwerk, né, que fala?
Esse, não, não é. Desculpa. Aqui eu tô tentando traduzir isso pra cá, mas a rede de apoio, que Uma é rede de isso. apoio, desculpa. Mas ótimo, é a mistura da Alemanha com o Ai, meu europeu. Deus, eu não queria fazer isso. É, é isso, eu tentei construir um pouco assim, já na gestação, uma rede de apoio, porque eu já imaginava, e assim, eu tenho agora 36 anos, então já foi uma gestação um pouco mais velha, assim, né? Velha não, mas assim, um pouco mais avançada. E então eu tenho outras amigas que também já tiveram filhos, que infelizmente não moram na mesma cidade que eu. Mas conversando com elas e tal, assim, elas me deram alguns conselhos do tipo, olha, procura um grupo de mães, tenta ver para você não se sentir sozinha. Então eu fui já na gestação, já comecei a fazer esse tipo de curso, e aí conheci algumas pessoas, não muitas, porque aí esse é um problema que eu acho que talvez seja bastante específico da Alemanha, que é muito difícil você fazer amizade em curso. Aqui você tá no vestuário, ai, aí, não sei o que, ai, vamos. E aí já começa um assunto, já troca o WhatsApp, lá é um pouco mais difícil isso, pela minha experiência. Então, eu fui fazendo assim alguns cursos, vendo se eu conhecia algumas pessoas, e aí no puerpério em si, é, claro, não tem ainda como você sair, né? Eu tive que fazer uma cesárea, então foi um pouco mais Complicado. delicado. E Mas agora, por exemplo, assim, depois que eu passei um pouco dessa recuperação e que eu, consigo sair, aí eu tento fazer coisas, por exemplo, que eu consigo fazer com ela. Então lá, por exemplo, eu vou, sei lá, num esporte no parque só para mães, sabe? Uhum. E daí, pelo menos eu tenho essa Possibilidade. possibilidade de sair de casa, porque eu percebo, agora também eu tô percebendo que aqui o pessoal fica muito em apartamento, você tá muito ali preso, né, na sua casa ou Sim. no seu apartamento, e ali eu consigo sair de casa, eu vou, pego, coloco ela no carrinho de bebê e vou passear no parque, sabe? E isso ajuda bastante já. Eh, mas assim, voltando para essa coisa de ficar sozinha, eu acho que é um problema um pouco da nossa sociedade mesmo. É. A gente não tem mais esse contato com as pessoas. Não sei se existiu no tempo dos meus pais, assim, eu acredito que um pouco mais, mas a gente não tem muito contato pessoal, a gente não tem. A galera fica tudo tipo no WhatsApp ou no Instagram, e é muito, muito virtual se tornou a vida, e isso deixa muito sozinho, e principalmente nessa fase do puerpério. Eu lembro de uma vez que eu tava assim, eu não aguento mais ficar em casa. Porque Já tô enlouquecendo. você tá ali, e aí você só amamenta. E aí ela chora, e aí você amamenta, e aí você troca a fralda, e aí você amamenta de novo. E eu tava assim, eu preciso de meia hora, eu quero sair meia hora Quero ver de casa, gente. sozinha, sem ninguém. Aí eu precisava ir no mercado, né? Eu falei pro meu marido, eu vou então no mercado. E assim, né, não sei como foi pra você, mas no começo, minha filha Lavínia, ela aqui é amamentação livre demanda total. Então eu não sabia, a gente não tinha horários, né? Eu não sabia exatamente, assim, às vezes ela, sei lá, tomava mamar, eu tinha que amamentar ela em 2 horas, e às vezes era tipo depois de 5 minutos ou 10 minutos. Ela não tinha ainda uma rotina certa. Eu acho que tinha, sei lá, uma ou 2 semanas que ela tinha nascido. Aí eu falei, não, eu não consigo, eu preciso sair daqui, eu preciso sair de casa, eu preciso sair. E aí eu falei, eu vou no mercado. Foi a primeira vez que eu saí sozinha de casa. E aí o mercado que é perto assim de casa tava fechado, então eu falei, então eu vou pegar um ônibus que tipo demora aqui 5 minutos, e aí eu vou no mercado e volto. Isso não ia demorar meia hora. Aí quando eu tava no ponto de ônibus, o ônibus estava atrasado. Que é difícil isso acontecer lá, mas o ônibus estava atrasado. Aí eu escrevi pro meu marido, falei, o ônibus está atrasado. Ele então volta agora, que ela já começou a chorar. Aí eu acho que eu voltei chorando, assim. Eu pensei, gente, eu nunca mais vou sair de casa.
Eu nunca mais vou ver gente. Eu tive, assim, um pouco disso, É, sabe? Mas aí eu comecei a chamar as pessoas para irem na minha casa. E aí a gente começou a receber um pouco mais de visita, amigos mesmo, assim, sabe? Pessoas que eu queria ver, que eu queria que estivessem junto comigo. E aí eu recebi, assim, algumas visitas e isso me ajudou um pouco, mas no começo foi bem. eh, Eu me senti também bem sozinha, é. é. Uhum, Eu acho que é um sentimento assim geral das mães, né? Como você falou assim, um problema social. Eu como aqui a maioria das amizades, né, que eu tenho não estavam na mesma fase. é. Então, até para você chamar, foi mais a Bruna, Uhum, né, sua irmã, que participou muito uhum, enquanto esteve aqui, que ia tal, me dava suporte, a minha irmã. Mas as outras amizades não têm filhos, não estava na mesma fase, então assim, é o quê? É a rotina de ir para é. barzinho mesmo, de sair e tal, ir para balada, uma rotina que obviamente não se encaixava mais na minha Uhum, realidade. E aí eu percebo que eu tive essa dificuldade, talvez eu não tive essa antecipação que você teve, de na uhum, minha gestação já ir procurando outras uhum. grávidas de um período parecido para ter essa rede É. de se fortalecer. E aí, tudo bem, eu não fiz isso no presencial, não tive essa antecipação. Na verdade, assim, vou falar, ser bem sincera que a minha gestação eu só fiquei preocupada com enxoval. Eu não É. imaginava que o enxoval era o de menos, né? Que, que isso daí você dá conta depois, que precisa ter um preparo emocional, É. precisa fortalecer essa questão da rede de apoio. Eu não tinha, sei lá, não tive essa visão. E aí, eu comecei a estudar na época que ela já tinha nascido, né? Quando eu Uhum. comecei a fazer a formação em educação positiva. E aí foi onde eu encontrei uma rede, só que uma rede virtual, porque a maioria era de longe. Então, assim, não supria tudo, porque é o que É. você falou, hoje a gente tá muito aqui, tudo bem. Me ajudou muito, me Sim, deu já uma ajuda. aliviada em muitas vezes, principalmente com a minha dupla de escuta, né? Na época da formação a gente tinha a gente chamava de escuta ativa. Então tinha um encontro Uhum. semanal que a gente se ligava por vídeo e a gente fazia, né, descarregava, era uma terapia. Então foi um suporte muito importante para mim quando eu tinha esses encontros, ela chamava a Natália também. Aliás, da minha turma tinha muita Natália. Sempre teve, né? Tinha 5, né, que a gente estudou junto. Mas, e aí a Nath, assim, ela foi muito vital nesse processo para mim de realmente ser a pessoa que estava falando a mesma linguagem, que não estava vivenciando a mesma fase que eu, porque a Luna era pequena e os filhos dela na É. adolescência, mas já tinha vivenciado de alguma maneira, tinha esse olhar. E eu não tive. Então, hoje, assim, se eu puder falar para mães, né? A gente tá falando para mães o tempo todo, se está na gestação, construa essa Uhum. rede. Porque a gente até conversou lá fora disso. Hoje a gente tem, eu não sei como é a visão lá, mas aqui a visão é de que a rede de apoio vai ser a sua família. Só que muitas vezes essa família é a tua rede predadora. Predadora em que sentido? Eles estão querendo, claro, na melhor das intenções, fazer, ajudar, né, fazer uma coisa boa, mas que se sentem na liberdade de dar muito pitaco, como você tem que fazer isso e aquilo, e te julgar muitas vezes. Então, ao invés de te fortalecer, às vezes está minando muito mais, né? Não está sendo a rede de apoio. Graças a Deus, não foi assim comigo. Não é até hoje, né? Eu tenho assim um presente que a minha mãe e a minha sogra elas me escutam muito e assim o que eu falo é essa minha visão, mesmo não concordando, elas acatam, né? Isso daí. Então é um presente para mim, não é a realidade de muitas mães. E aí, essa questão que você falou de formar uma rede de apoio, talvez por você não ter a sua família próxima, você Uhum. já teve essa. Você acha que foi por isso? Se sua família estivesse lá, talvez você não teria feito? Não sei, como que. Eu acredito que sim, acho que isso contou bastante, com certeza, porque eu já estava nessa cidade relativamente nova para mim, eu não tinha muitos amigos ali, eu sabia, eu vou ficar um ano em casa, né? Depois, de repente, a gente pode até falar disso, eu vou ficar um ano em casa e eu não quero ficar sozinha. Eu quero ter mãe para sair, para a gente passear no parque, ir tomar um café, conversar sobre as coisas. Então isso ajudou com certeza. A minha família, né, a gente, tanto eu quanto o Caio, a gente não tem família muito próxima.
A minha irmã mora lá agora, mas ela tá a mais ou menos 2 horas de distância, então ela vai, ela fica com a gente se vê bastante, mas não é aquela ajuda que você precisa no dia a dia, Sim, que às vezes eu penso assim: numa "Nossa". emergência, né. É, ou sei lá, eu só quero ir no mercado 5 minutos, sabe, eu só quero comprar um pão, aí você tem que preparar a criança, aí você tem que ver se vai de carrinho, se vai no sling, aí tem que estar dormindo, aí vai acordar, aí quer mamar, é uma preparação. De um dia inteiro para ir no mercado. É, eu tenho que ficar: "Ah, tá, então hoje é o dia de ir no mercado". O que se eu tivesse, por exemplo, alguém ali do lado, eu poderia falar: "Ó, vou aqui rapidinho e já volto". Não tem isso, então tem toda uma preparação e talvez essa antecipação veio disso mesmo, assim, de eu saber eu tô sozinha, eu não tenho ninguém aqui que, né, rapidinho ali me ajude, é só eu e meu marido mesmo, assim, ainda bem que a gente pelo menos tem uma parceria muito forte, assim, Hum. nisso. Mas eu acho que isso, assim, ajudou, né, mas isso foi bom, assim, para eu tentar conhecer outras pessoas. E o que eu sei que também na Alemanha é muito difícil. Você já É, se antecipou, tô antecipando, sim, antecipou. sim, mas por experiências passadas também, né, eu já sabia. Então agora hoje eu tenho, assim, algumas pessoas, não são muitas, mas algumas pessoas que eu posso falar: "Ai, ó, não tô vamos essa semana tomar um café, vamos dar um passeio no parque", que isso você pode fazer lá Sim, fácil, mais fácil do que aqui, eu acho. é. E a outra coisa que eu ia falar, esqueci. Mas posso voltar só na que você falou Pode. que eu achei interessante da atividades para mães. Uhum, Eu vejo pouco aqui. Aqui não tem muito assim, pelo menos não tem divulgação, né. Eu conheço hoje o Cine Materna, que promove sessões de cinema para mães com bebês, então elas separam a sessão inteira só para essas mães com esses bebês, é bem legal a atividade, não só, de cinema, mas eles fazem eventos culturais, então, a gente vai ao teatro, ou vai numa exposição, e é tudo voltado para esse nossa, público, legal. né, para mães com bebês. Mas eu só conheço isso, que tem um custo. Não é Ah, gratuito, então você paga por aquilo, né, por aquele serviço, por mais que não seja um valor, né, hoje para minha realidade que eu acho fora do comum, para muitas uhum, mães é. uhum, Principalmente famílias em situação de uhum, vulnerabilidade. E aí eu não vejo programas hoje do governo que incentivam essas atividades gratuitas em parques, né, essas excursões que viabilizem isso para aquela mãe, para dar esse suporte de realmente: "Olha, vem aqui, vamos todo mundo junto ok. e vamos se ajudar". Não tem isso. Então Uhum, se você não tem essa antecipação de construir uma rede fortalecida, você não vai encontrar, assim, uhum, né. uhum, E mesmo assim vai ser por iniciativa tua, né. "Ai, vou juntar aqui as mães do prédio, ai, vamos descer lá no parquinho, vamos fazer não sei o quê", tá bom, uhum, tem essa possibilidade. Mas e para as outras, né, eu acho que falta, não sei. uhum, E uhum. lá, pelo que você falou, é o quê? É mais comum isso daí? É mais comum, assim, na Alemanha ainda tem uma desigualdade social, mas eu acho que essa diferença não é Tão ainda, ou acentuada. talvez, tão grande quanto aqui. Eh, e lá existem vários centros de para família, centro para família. Inclusive, foi até legal que eu fui em um encontro que é para mães brasileiras, Ai, que por legal. exemplo. Para mim ainda não deu muito, porque ela é muito pequenininha, mas eu acredito que eu volte assim que ela que ela ficar um pouco maior, que aí são mães brasileiras que ficam ali, os filhos ficam brincando e a gente conversa. É o que precisa. Sim, É tipo, é muito brincando ou simples. brigando, que nem diz minha amiga, ela tem chega uma idade que eles só brigam. É muito simples, eu acho que você não precisa de um curso e não sei. Não, é só essa interação social já tá bom. Mas assim, tem que acentuar que eu moro numa cidade grande, média grande, então ali eu tenho bastante oportunidade. Eu tenho como pegar, sei lá, um ônibus, um metrô e chegar nos lugares tranquilamente, com carrinho de bebê. Tem acesso, eu tenho, sei lá, um elevador nas estações que eu posso descer com o carrinho, porque isso, né, conta Conta. também. A própria pavimentação da rua e das Nossa, calçadas, né, mano. não, isso daí eu fui tentar Aqui. ir no mercado, eu falei para o Caio: "É rapidinho, é 10 minutos do mercado até a casa da minha avó, a gente vai a pé de carrinho".
Não deu muito certo, acho que demorou meia hora. É, não tem acessibilidade. Eu fico imaginando, tá? É outro tema já, né? Mas eu Não, penso pode ser. assim, eu tenho essa fase de andar de carrinho de bebê por, sei lá, 2 anos, talvez. Mas pessoas que realmente precisam, que estão de cadeira de roda, essas coisas é impossível. Mas enfim, outro tema. Mas é isso, eu moro numa cidade grande que tem esse tipo eh, de programa e etc., que eu posso escolher. Nas cidades menores, às vezes não existem ou você tem menos escolha, e aí não passa com horário, você não consegue, encaixar nos horários, etc. Então, né, assim, não é tudo melhor, assim, eu moro numa cidade que tem bastante coisa, mas tem outras cidades que não Sim, existem. Mas eu acho que a política social da Alemanha ainda, e eu espero que continue, é boa, assim, para famílias com menos condições econômicas. uhum, Ela é boa ainda, em comparação com o Brasil. Com certeza tem muita coisa para melhorar, mas em comparação com o Brasil, ela dá uma assistência, assim. Você ganhou dinheiro para criança. Se você quer fazer alguns tipos de curso e você não consegue pagar, você pode comprovar que você não consegue pagar e aí você paga menos, ou você pode participar desses programas de graça. Então, isso existe assim. Tem que dar uma procurada, tem que dar uma informada, tem que ligar, tem que ver onde existe, mas existe, assim. aham. Uhum. Aqui eu acho que falha um pouco a comunicação, mas também a questão da existência, né? É, tem um episódio aqui que a gente gravou, se você não assistiu, assista, que é falando sobre a política, o quanto ela influencia nas nossas vidas, mas algo que eu nunca tinha parado para pensar, né, que o Clóvis, vereador aqui em Santo André, trouxe, que é a questão do valor do transporte. Então, por exemplo, assim, é uma mãe que quer ir no parque. O parque é gratuito. Só que muitas vezes essa mãe não consegue levar as crianças porque ela vai ter que pagar transporte para todo mundo. E aí já começa a É. se tornar algo inviável. Uhum. Né? Então, tá, tem o parque, tem atividade, mas eu não consigo chegar até essa atividade. Então, também faltam, assim, um olhar aqui, né? É uma desigualdade maior do que na Alemanha, mas falta esse suporte mesmo às famílias de viabilizar esse contato, essa interação social, esse lazer, que é um direito constitucional Uhum. inclusive. E num outro que a gente estava conversando, quem não assistiu, assista também, que é como levar a educação positiva para as famílias em situação de vulnerabilidade, é que aqui é muito acentuado essa diferença, no sentido de que muitas coisas nem chegam lá. Essa Uhum. educação emocional não vai chegar para essas famílias, esse suporte, esse apoio. Não vai. Talvez o que tenha, né, um pouquinho mais, essa relação assim de aldeia, Uhum. sabe, né? Porque eles estão ali na comunidade, então vem cá, fica um pouquinho, que aí o outro vai lá e faz não sei o quê. Essa noção de comunidade que falta um pouco nos centros urbanos. Mas como você falou, você mora numa cidade que é mais privilegiada. Aqui onde a gente mora também é privilegiado e mesmo assim não É, tem, né? Falta política pública efetiva, né, para as falta. famílias. Não, falta aí bem nessa questão diária. É assim, é isso. Se eu quero ir no mercado, ou sei lá, eu só quero ir até o parque, e aí você não consegue se você não tem um carro, assim, né? Não consegue tão facilmente. Eu percebi muito isso aqui, assim, a gente tá num apartamento agora, e eu e eu ainda tô numa situação totalmente privilegiada, né? Eu tô aqui passando férias, e aí eu fico me imaginando assim, as pessoas dá para fazer? Dá. O pessoal vai se encaixando assim, mas poderia ser muito melhor se a política prestasse, né? Assim, se essa questão pública fosse um pouco mais direcionada para famílias e para crianças. E eu acho que isso na Alemanha também existe, assim. Eu acho que eles têm uma política pública bastante de família, até porque a demografia na Alemanha, ela eh, tá, tá ficando assim um pouco mais. Tem bastante gente mais velha e menos crianças, né? Eles Uhum. não têm nascido muito crianças, então eles querem incentivar também as famílias e etc.
Então, talvez isso ajude um pouco a gente ter bastante programas para. Não só programas, mas assim, no dia a dia, na rotina do dia a dia, você consegue viver em família bem, Uhum. mesmo tendo uma situação econômica um pouco menos privilegiada. É, É. que faz diferença, né? Eu sei que, tudo bem, a gente está comparando, claro, um país que historicamente é muito mais velho, né, do que o Brasil. A gente ainda está dando passos Uhum, pequenos, né? Nossa democracia ainda é fragilizada, ainda uhum, é nova também. Então, não, é comparar Lé com Cré, né? Comparar Lé com Cré. E o tamanho também, né? Que a Alemanha é um país que cabe dentro de um estado brasileiro. uhum. Então, para gerir, né, esse tipo de país, não que seja mais fácil, mas é menos problemático. Mas, de qualquer maneira, isso assim não isenta a gente de se preocupar com esses assuntos e de angariar melhoras, né, para nossa questão social. E aí você estava falando de política pública e eu não queria deixar passar esse tema da licença maternidade. Uhum. Você até falou assim: "Ai, depois eu vou falar, né, que eu vou ficar um ano". Mas como que é a licença maternidade lá na Alemanha? Tá. Vamos ver se eu consigo explicar direitinho. Porque você pode escolher assim algumas coisas. A licença maternidade em si para a mãe que está gestando e vai ter o bebê, ela começa 6 semanas antes do dia previsto de parto. Uhum, Então, assim, 6 semanas você sai. Você pode continuar se você quiser, mas as 6 semanas a lei diz que você sai. E aí ela continua até 8 semanas depois. Então, 8 semanas depois que você ganha a criança. Então, se a uhum, criança, por exemplo, nasceu algumas semanas antes, que foi o meu caso, que ela nasceu 2 semanas antes, eu fiquei 10 semanas em licença maternidade. Isso ganhando meu salário integral e estando em casa e sem poder trabalhar. Depois disso, tem algumas oportunidades assim que você pode escolher. E aí tem um tempo dos pais, que eles falam assim, se eu for traduzir ao pé da letra. uhum, E aí eu posso escolher isso, eu posso escolher ter isso junto com meu marido, por exemplo. Então, sempre que você ganha, que você tem um bebê, que a criança nasce, você tem direito a esse tempo dos pais, que num total são de 3 anos. E você pode tirar esses 3 anos até a criança fazer 7 anos. uhum. Então, você pode escolher ali o tempo. Você pode tirar, por exemplo, vou ficar um ano agora em casa e depois daqui, sei lá, né, quando a criança entrar na escola, eu fico mais um ano, enfim. E isso, aí tem esse tempo dos pais que você pode tirar e você tem a garantia do seu emprego. Então, mesmo se eu posso, por exemplo, ficar em casa 3 anos. E quando eu voltar, eu vou ter a garantia de que eu vou continuar no meu contrato que eu tenho, no meu emprego normal. E aí vem a questão financeira. E aí a questão financeira é assim: você pode tirar, você pode pegar um ano num total, eh, de assim, o governo te dá esse dinheiro mensalmente. Que equivale mais ou menos não, que equivale 60% do seu salário. É meio Uhum. complicado. Até mesmo para a gente Sim. contar, ver o que vai fazer e tal, é um pouco complicado, mas ele te dá 60% do seu salário líquido. Então, e aí tem um teto que é até 1.800 euros, que também já tá ok, eu acho, se você tem um planejamento e tal. E daí é isso. Então, talvez eu vou contar no meu exemplo para ficar mais fácil. Eu vou ficar em casa, eu tirei essa licença maternidade, que são até 8 meses, ou seja, só 2 meses no salário integral. E aí depois disso eu fico mais 12 meses, ou até ela fazer um ano em casa, ganhando 60% do meu salário líquido. E o meu marido também pode escolher fazer isso, só que, por exemplo, se eu ganho dinheiro, ele não ganha. Então ele pode, teoricamente, ficar em casa, mas ele não vai receber nada. Ele tem só a garantia do emprego. Ele tem a garantia do emprego. E a gente escolheu tirar juntos 14 meses, porque se a gente tira junto, a gente pode ficar 14 meses fora do trabalho, juntos. Calma, não.
agora ficou um pouco complicado. A gente pode tirar 14 meses, mas se a gente tirar junto um mês, a gente só pode tirar junto um mês ganhando os dois esse Sim. 60%. Então, é o que a gente está fazendo agora. Por exemplo, a gente está aqui no Brasil um mês mais ou menos, e nós dois estamos de licença à paternidade, ou esse tempo, né, de paternidade. E, e aí eu fico um ano sem trabalhar, ganhando 60% do meu salário. Assim que eu voltar, o meu marido tira um mês, ele faz a adaptação na creche, né? Que a gente vai Uhum. precisar de alguma creche. Ele faz a adaptação e aí ele fica um mês fora, ganhando também 60% do salário, ou, né, até esse teto de 1.800, e aí depois a gente volta junto. E aí, quando eu voltar a trabalhar, eu não preciso voltar integralmente. Eu Uhum. não preciso fazer, As o meu oito horário horas. integral. Eu posso escolher o tanto que eu quero trabalhar. E nisso, assim, as empresas são bem colaborativas. Uhum. Isso eu nunca vi assim que fosse um problema para alguém, pelo menos, né, na minha bolha ali eh, das pessoas que eu conheço. Então eu escolho quantas horas eu quero trabalhar. Então provavelmente o meu plano é começar a trabalhar assim que ela fizer um ano, mas começar com 16 horas por semana. Uhum. E aí eu vou aumentando gradativamente conforme a nossa rotina for sendo mais ou menos adequada para isso. Que é igualzinho aqui, entendeu? Assim, é bonito ver que um país pensa, tudo bem que tem a questão demográfica, né? Que é um país que já está envelhecendo, então precisa se incentivar, mas que tem essa preocupação para os dois lados, né? Porque aqui o pai é só os 5 dias que É. a gente vivenciou só no hospital. Né? Uhum. Então, depois não tem essa opção, É. ele não teve a opção de tirar férias na sequência. Alguns pais têm essa opção e conseguem ficar um mês, mas é isso e só. E aí isso também tira um pouco da equidade na concorrência de vagas, Uhum. porque sempre vão optar pelo masculino e não pelo feminino. Tem essa questão de você é aquela carga engessada e acabou, entendeu? Então, são 9 horas que você vai trabalhar, mais o seu deslocamento, aquela criança vai ficar 12 horas na escola. Né, um bebezinho pequeno de 6, 7 meses, 12 horas na escola, e você que lute, é a criança que lute com isso também. E uma questão de que muitas mães voltam e são mandadas embora, né? Essa é a triste realidade, porque aí começa a entrar assim, mas aí a criança vai ficar doente, a criança não sei o É. quê, e não tem essa flexibilidade de horário, não tem essa Hoje eu vejo que muitas funções, inclusive, poderiam ter essa flexibilidade do home office com o presencial, e que Uhum. aqui, assim, depois da pandemia vai ficar. Não, Uhum. Voltou. voltou para o 100% presencial e, né? E problema, vocês que lutem com o transporte, com o trânsito, com as coisas. Então é muito difícil a vivência dessa primeira infância da criança aqui no Brasil, Uhum. né? E isso tem impactos lá na frente, porque não adianta a gente achar que beleza, tá lá vivenciando tudo isso e lá na frente vai ser mil maravilhas, não vai. Que talvez amorteça um pouco com essa questão aí na Alemanha. Uhum. Né? O próprio Gabor Mate, ele fala que o período mais crítico de desenvolvimento é do 0 aos 3, Uhum. que basicamente vocês estão aí meio que Sim. com suporte, né? Sim, Para esses sim. 3 primeiros anos. Sim, claro que você precisa de uma, assim, é muito difícil. Normalmente a mãe fica em casa, porque as Uhum. mulheres ainda ganham menos do que os homens. É, e aí, financeiramente, né, Né? você tem que escolher. É, mas assim, também foi uma luta conseguir isso também, tá sendo mudado algumas coisas e tal, mas o pessoal fica em cima, vai atrás. As leis trabalhistas na Alemanha também são muito boas. Assim, os direitos trabalhistas também são muito bons, assim, eles dão, Um né, na minha respaldo, experiência, né? bastante valor. Mas na Alemanha também tem a questão de que a creche é muito cara para o governo. Eh, Lá você pode colocar seu filho numa escola particular, mas ele custa muito caro, Uhum. assim, muito caro mesmo. A gente, sei lá, a gente tá numa situação relativamente razoável e a gente não conseguiria pagar uma creche, eh, privada
para ela, assim. Então a gente coloca e aí tem algumas regras. É que é um pouco diferente, porque tem vários tipos de creche, vários tipos eh, de pessoas que trabalham nessas creches, assim, de como é formada a creche. Mas, o governo, né, dá uma assistência para todas essas creches, públicas e também algumas não públicas, e é muito caro para eles, então, fica um pouco mais Vantajoso você vantajoso aumentar a você licença. ficar mais tempo em casa com a criança. O que é ótimo para a criança também e para a família, mas aí tem o lado da mulher de novo, né, que aí, assim, eu fico 1 ano fora do trabalho, eu não vou ter as mesmas, Oportunidades. oportunidades que um homem tem, sei lá, não vou conseguir logo eu não vou conseguir um cargo de chefia, assim, tão cedo, ou não vou conseguir talvez me desenvolver tanto. O que eu vejo é que, assim, as pessoas, né, do meu centro de convivência tentam, fazer ali uma carreira até engravidar, e aí fala: "Não, agora eu tô bem aqui, agora eu consigo". E Uhum. aí nisso você vai envelhecendo e vai ficando um pouco mais difícil e tal. Eu acho que para mulher é sempre mais Sim, difícil. sim. O que, assim, de certa forma, ok, porque é o nosso corpo, né, não tem como homem engravidar, não tem como, e ok, assim, a gente precisa passar por esse processo, mas, o que a gente discute muito é, por exemplo, você não pode ser discriminado, ou discriminada, no caso, por ter um filho, assim, as suas chances têm que ser as mesmas, Que as outras pessoas do que que não têm. os homens que estão lá, mas isso é muito difícil na prática, né. Sim. Aqui não é diferente, né, acontece do mesmo jeito, a gente acaba parando um pouquinho, né, quando tem condições, porque também isso ainda Uhum, é, né, um uhum. privilégio, mas acaba parando um pouquinho o nosso lado profissional em benefício de se atentar um pouquinho, estar mais presente nessa fase da vida da criança e não é a mesma oportunidade, né, o do homem continua ali. Correndo. E a gente é aquela corrida com obstáculos, né, porque aí tem o filho, aí tem a casa, aí tem não sei o quê, e a Uhum. gente vai aqui. Então não é igual, não vai chegar ao mesmo tempo. E eu não, assim, não sei nem como levar essa discussão de repente pensar em soluções para isso, né? Hoje ainda não consigo desenhar, pode ser que daqui um tempo, né, eu consiga, nossa, não, teria uma solução social para isso. Hoje ainda não tem. E, ai, gente, a gente vai falando, e é tanta coisa, é tanto assunto que a gente quer falar mais e mais. Mas eu queria, assim, que você contasse, né, rapidamente, a gente se encaminhando agora para o final, como foi a sua experiência, assim, com a questão da saúde. Eu não sei se lá é saúde Uhum, pública também, igual aqui, uhum. mas com essa questão da saúde durante a sua gestação e o parto. Como que foi isso daí, né? As diferenças que você vê em relação aqui ao Ah, Brasil. tá. Não, isso também é interessante. Porque eu também acompanhei, eu tenho algumas amigas que também engravidaram. Eu acho que eu tive muita sorte, na verdade, por ter amigas que engravidaram mais ou menos na mesma época, tanto aqui quanto lá. Porque assim a gente consegue conversar sobre os assuntos e tal. E aí você se sente um pouco menos sozinha. É. E ver assim que, sei lá, né, que as coisas que você tá passando não é um bicho de 7 cabeças, é normal, todo mundo passa e vamos lá, vamos passar por isso juntos. Eh, mas lá, assim, é uma saúde pública, mas que você paga, você tem a saúde pública e tem, a saúde privada, e a maioria das pessoas nessa faixa, assim, que a gente tem esse como se fosse um convênio público, Uhum. e é um pouco diferente daqui, porque isso é descontado diretamente do seu salário, não que aqui também não seja, mas, assim, Uhum. diretamente, né, você paga o convênio que é público praticamente, e aí tem alguns privados também, mas eu tô no público. E daí você tem, assim, logo que você isso eu acho que eu achei, assim, que na Alemanha é um pouco mais regularizado
E aí favorece também as pessoas que não têm tanto acesso à informação, eu nem digo, mas assim, porque todo mundo tá aí tendo acesso à informação, mas às vezes você não sabe procurar direito, enfim. E aí ali você, assim que você faz o teste, descobre que está grávida e vai no médico, vai no ginecologista, você recebe uma caderneta da mãe, assim, que ele vai anotando ali tudo. Não sei como é que é aqui, Aqui se tem você também também, tem é o isso. cartão pré-natal, né, que a gente chama. Isso, você começa a fazer o pré-natal, e aí você vai a cada 4 semanas, eu acho que também é bem parecido com aqui, e aí tem alguns exames que são pagos, outros que você mesmo tem que pagar, mas assim, todos os exames que estão nesse convênio público, vai, eu vou chamar, porque para mim é mais ou menos isso, é, eles, os que são importantes e os que são é, Os é, os essenciais, né, essenciais, aqueles que não eles. pode ficar sem. Isso. Aí eles. É tudo, né? Você não precisa pagar nada. E aí o nascimento é um pouco diferente também, porque lá, por exemplo, você não tem um médico e esse médico vai fazer o seu parto. Isso Uhum. praticamente não existe. Eu não conheço É quem ninguém. estiver de plantão. É quem tá de plantão no hospital que você for. Então, e assim, você nas cidades grandes, pelo menos você escolhe o hospital, mas não é garantia que você vai ter o filho nesse hospital. Se o hospital estiver, por exemplo, muito cheio, eles vão te mandar para outro. O que eu já vi acontecer também, mas no meu caso também não foi assim. Ultimamente está sendo mais raro acontecer isso. E, e aí depois do nascimento, então isso é assim tranquilo, mas tem uma coisa assim que talvez seja um pouco diferente no Brasil, que eu converso bastante sobre isso com as minhas amigas, é o atendimento mesmo, assim, dos médicos. Eu acho que os Uhum. médicos são muito assim, não, não precisa, não vai, nananã. E aqui você tem um pouco mais de eh, atenção, sei De lá, acolhimento. isso, acolhimento. É que não é uma regra também, mas conversa um pouco, né, Má, com o nosso estilo latino É, de querer é, conversar, se é, importar e, né, a gente tem, não é é, só ônus pra gente, a gente tem bônus também exato, com a exato, figura, né? é. E aí você pode, sei lá, pedir outras coisas e tal, e às vezes é um pouco difícil achar um médico, assim, um pouco, não vou dizer bom, mas um pouco mais acolhedor na Alemanha em geral, Uhum, não só nesse sentido. E daí, mas o que é legal, assim, é o que vem depois, por exemplo, porque aí eu acho que como você não tem lá muito essa coisa de família, e a uhum, mãe tá ali do seu lado e tal, eh, aí você tem direito a uma doula, uhum. que te acompanha tanto antes quanto depois da gravidez. Então, assim, se você precisar, ela vai na sua casa todo dia, e aí tem um tanto de horas que eu não vou saber dizer agora, que ela pode fazer isso. Então, você procura uma doula, aí ela te acompanha na gravidez se você precisar, e depois da gravidez no puerpério. Então ela vai, então, por exemplo, ela foi na minha casa, aí ficou vendo a cicatriz, viu se eu estava bem, ajudou com a amamentação, ajudou a gente, por exemplo, a dar o primeiro banho, Uhum. essas coisas assim básicas do dia a dia. E aí isso também tá junto nessa saúde pública. Que legal. É, Uhum. aqui essa parte é só pago. Eu nem sei, eu até deveria me informar melhor, porque tem os agentes comunitários de saúde, que são o programa, né, Amigos da Família, eles fazem essas visitas dentro de casa, mas eu Hum. acredito que é só para a população que realmente está acamada, que não consegue se deslocar, e não nessa fase inicial da vida, né, igual acontece lá na Alemanha. Ai, gente, a gente podia ficar batendo papo É. por horas, né? Porque é muito gostoso. Mas para finalizar, eu sei que você tá, né, fora das redes sociais, eu queria que você deixasse uma mensagem assim rápida do que você acha assim, que você pode deixar para as mães, independente se são, né, alemãs, brasileiras, para a gente encerrar. Eu acho que a maternidade é universal. É. Não tem raça, o corpo da mulher é esse. Em todas as culturas e em todos os países. Não sei, assim, eu acho que uma mensagem que para mim, que foi isso, né, que me ajudou, procura uma rede de apoio, tenta conversar com pessoas que estão na mesma situação que você, porque isso me ajudou bastante, assim, de ver que não
não é um problema, sabe? Sim. É a vida, é isso. Às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes você vai estar desesperada e às vezes vai ser a melhor coisa que você fez na sua vida. É, Essa rede de apoio faz muita diferença, né? é, Principalmente para a gente conseguir se cuidar. é. Então, se você ficou até aqui, gostou desse episódio, fez sentido para você, trouxe reflexões, compartilhe com seus amigos, envie para os seus familiares, curta também e deixa aqui no comentário se de repente você está assistindo e não mora no Brasil, mas é brasileiro, o que, né, tem de diferente no seu país, quais são as dificuldades que você vivenciou, ou de repente né, eu sou brasileira, mas aqui eu percebo que isso é melhor do que na Alemanha, dentro dessa conversa que a gente teve, comenta aqui, tá bom? Nós nos encontramos na próxima semana. Para você não perder o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Eu espero vocês. Até lá!